Oi, pessoal. No nosso vídeo desta terça, eu trouxe aqui um exemplo para analisarmos como a gente pode escrever a introdução em um trabalho de pesquisa bibliográfica ou de revisão bibliográfica. O primeiro ponto é você identificar que o seu trabalho, ele tem um tema e que esse tema depois ele precisa ser delimitado. Por exemplo, você está cursando uma disciplina e o seu professor pede para você fazer um trabalho sobre ansiedade. Você teria a opção de fazer esse trabalho com diversos assuntos diferentes ligados à ansiedade. Por exemplo, as autoras poderiam ter feito exercício físico para ansiedade, instrumentos para avaliação da ansiedade, ansiedade em grupo de idosos, mas aqui as autoras resolveram abordar o quê? A questão da aromaterapia com ansiedade. Então, o primeiro ponto que você precisa identificar é isso. Qual é o tema realmente do seu assunto, que é aquela parte mais abrangente, e qual é o foco que você vai dar a esse tema. Então, eu tinha inúmeras possibilidades de trabalhar com ansiedade, mas aqui eu vou trabalhar só a questão mesmo da aromaterapia com ansiedade. Isso é super importante para você começar a escrever a introdução, porque a introdução a gente começa a escrever sobre o tema, que é esse mais amplo, e depois a gente chega aqui na delimitação do tema, como a gente vai ver agora, aqui no passo a passo, como a gente pode desenvolver essa introdução. Para você iniciar a introdução, você pode começar então escrevendo sobre o tema, que nesse caso aqui é o amplo, que é a ansiedade. Então as autoras elas começam, ansiedade é uma expressão, e aí percebam que ela já traz uma citação aqui de um autor. Então é importante você ir incluindo aqui citações, né? De preferência você vai trazer citações recentes dos últimos 5 anos. Se você tiver autores bem importantes na área, você vai trazer aqui também na introdução, você traz dados recentes que você tiver. Então aqui, quando elas estão falando de ansiedade, elas já trazem um dado da OMS aqui, né, trazendo que o Brasil, como o país que possui indivíduos mais depressivos e ansiosos da América Latina, então estou reforçando aqui já, começo a reforçar a importância desse assunto, né, de se falar sobre a questão da ansiedade, e aí a gente vai escrevendo o que se sabe, né, sobre esse assunto, e a gente vai trazendo essas citações aqui para dentro do texto, certo? Quando a gente sai aqui dessa contextualização, que é falar do tema de uma forma geral, a gente vai começar a explicar a delimitação do tema. Aqui na sequência, você vai precisar começar a escrever sobre o que exatamente você quer dentro do tema. Então, como eu falei anteriormente, ansiedade tinha diversos aspectos que eu poderia abordar, mas as autoras escolheram o quê? Escolheram falar da aromaterapia. E aí vejam que elas iniciam aqui. Para a terapêutica da ansiedade, muitos profissionais utilizam a classe, aí vai falar aqui sobre os medicamentos, e aqui na frente elas colocam o seguinte: devido às decorrências adversas dos medicamentos para a terapêutica da ansiedade, houve um avanço pela procura por terapias como acupuntura, yoga, pilates, massagem e aromaterapia. Então vejam que elas chegaram no ponto que é exatamente a delimitação do assunto, né? Agora que você chegou na delimitação do assunto, ou seja, você falou exatamente o que você quer dentro desse tema, você mostrou o recorte desse tema, então você saiu daquela linha mais geral, que foi quando você iniciou aqui falando da questão da ansiedade, para realmente a parte específica, que é o foco que você vai dar a esse assunto. Então a gente precisa ter essa sua visão na introdução, que você começou com algo amplo e agora você chegou realmente com o foco que você vai dar àquele assunto mais amplo. Na sequência, pessoal, então você vai falar aqui do recorte que você deu, né, da delimitação que você deu, que no caso foi aqui das autoras, foi a questão da aromaterapia. Então agora precisa explicar um pouco sobre isso, não esquecer de trazer os autores, né, principalmente aqui com citações indiretas e citações recentes, né, trabalhos importantes dos últimos 5 anos, então isso aí é importante. E aí na sequência, depois que você escreve e explica essa delimitação, você vai chegar aqui no seu problema de pesquisa. Você vai puxar o problema de pesquisa. Então, esse problema de pesquisa é o que é que você vai colocar aqui? O que é que realmente você quer com esse estudo? Aqui as autoras colocaram: como tem sido utilizada a aromaterapia para o alívio da ansiedade? Então, é exatamente isso que eles querem. Alguns artigos apresentam o problema de pesquisa em forma de pergunta,
como esse aqui que a gente está analisando, né? Mas outros apresentam como uma ideia desenvolvida em um parágrafo, sem estar necessariamente aqui com essa perguntinha. Quando você for formular essa pergunta, é importante que ela não seja respondida com sim ou não. Por exemplo, se elas tivessem feito aqui, a aromaterapia é eficiente para o alívio da ansiedade? Se elas tivessem feito esse tipo de pergunta, a resposta seria sim ou não. Então, evite esse tipo de pergunta. Você vai ver que aqui, a forma como elas desenvolveram, né, como tem sido utilizada a aromaterapia para o alívio da ansiedade, exige uma resposta bem mais ampla do que o sim ou não. Então, você pode seguir nessa linha aqui, tá certo? Evitando, né, criar perguntas aqui, o problema de pesquisa é que tenha respostas do tipo sim ou não. Prosseguindo, você vai trazer o objetivo geral do seu estudo. Aqui as autoras colocaram, né? Delineia-se então como objetivo da mesma, investigar na literatura científica sobre o uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. Lembrando que esse objetivo ele precisa começar com o verbo no infinitivo. Eu vou deixar aqui sinalizado um vídeo onde eu mostro vários verbos que você pode estar utilizando na elaboração dos seus objetivos. Quando o trabalho ele é pequeno, aqui como artigo científico, a gente está vendo que é um artigo que ele tem aqui 14 páginas, a gente não costuma colocar objetivos específicos, apresentamos apenas um objetivo geral como esse que está aqui. No entanto, quando você faz uma monografia, que é um trabalho bem maior do que o artigo científico, é comum que conste objetivos específicos. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um link onde eu explico a diferença do objetivo geral e do objetivo específico, como você pode desenvolver objetivo específico, caso você queira até mesmo aqui para o artigo científico. Na sequência, você pode explicar que trata-se de uma pesquisa bibliográfica, então você vai trazer informações sobre isso. As autoras colocaram que trata-se de uma pesquisa bibliográfica sendo realizada entre os meses de agosto e setembro de 2020, então você pode colocar informações sobre o método que você vai utilizar para o trabalho, que no caso aqui é um trabalho de revisão bibliográfica. Pessoal, nesse parágrafo aqui do objetivo, você pode escrever também sobre a contribuição do seu estudo, deixar bem clara a contribuição do seu estudo. Você pode explicar por que pesquisar aromaterapia com ansiedade, que é exatamente o objetivo aqui do trabalho, é importante. Você vai destacar a relevância do seu estudo, explicando assim a contribuição de sua pesquisa. Quando a gente olha aqui, esse exemplo 2 que eu peguei, que também é sobre isso, né, o uso da aromaterapia, mas aqui de uma forma geral, na prática clínica e interprofissional, quando a gente vem olhar aqui a introdução, então veja que tem um parágrafo que você pode encaixar ali próximo ao objetivo. Aqui os autores colocaram: desta forma, entende-se que esse tipo de pesquisa contribui para a construção de conhecimento acerca do uso de técnicas não farmacológicas, que no caso é a aromaterapia, e norteia a tomada de decisão do profissional, possibilitando um cuidado holístico em saúde alicerçado na cientificidade. Então, esse parágrafo aqui, você falando sobre a contribuição do seu estudo, também fica bem interessante você escrever ali quando você traz o objetivo do trabalho. Então, você destaca o objetivo do trabalho, tá certo? E depois do objetivo do trabalho, você pode desenvolver essa ideia aqui, né, trazendo a contribuição e pode finalizar dizendo que é uma pesquisa bibliográfica. Ok, pessoal? Então, é um texto simples, ele vai ficar aqui com 1,5 páginas, 2 páginas, no máximo, né? Aqui a sua introdução, tá certo? De um trabalho de revisão bibliográfica. Ok, pessoal? Um grande abraço e até terça-feira.